gente vai começar falando no programa, aqui no programa, falando sobre o atual surto de meningite em São Paulo e o aumento da doença no país. O aumento aqui, um surto aqui em São Paulo e um aumento da doença aqui no país. Acompanhe comigo esse VT. A meningite ocorre quando há alguma inflamação das meninges, membranas que recobrem o cérebro e a medula espinhal. Essa inflamação pode ocasionar dor de cabeça, fadiga, mal-estar, febre alta, rigidez de nuca, entre outros sintomas. É uma doença que pode ser confundida com a gripe, mas as sequelas são graves e pode até matar. O Brasil já registrou mais de 700 mortes por meningite neste ano, segundo dados do Ministério da Saúde. A média de 78 óbitos por mês já é maior que a do ano passado, quando a média mensal era de 66 óbitos. Somente no estado de São Paulo foram registradas neste ano cerca de 295 mortes por meningite, aproximadamente 42% do total do país. A vacinação é a forma mais eficaz na prevenção da meningite, mas a cobertura vacinal vem caindo nos últimos tempos. Quais são os motivos por trás desse surto atual? Como podemos nos prevenir contra a doença? Quais os tratamentos possíveis para a meningite? Fique com a gente no Bendita Hora e saiba mais sobre a meningite. Sobre esse assunto, eu recebo aqui o Dr. Júlio Pereira. Dr. Júlio, muito obrigado. Todo mundo conhece o Dr. Júlio, já é conhecido no Brasil inteiro, mas, Dr. Júlio, eu quero falar, eu admiro muito o seu trabalho, o fato de tudo que o senhor faz, mas esse gesto de sair do consultório e vir à televisão, eu estava comentando com o senhor, isso é muito importante, porque às vezes a falta de informação é que mata as pessoas também. Quando a gente fala em saúde, informação é o melhor tratamento, né? Se você sabe o que está acontecendo, você evita. É verdade. Doutor, essa questão da meningite, a gente tem aquela história que tudo que termina com it é inflamação. Isso. Meningite é inflamação Perfeito. da meninge. Perfeito. E a meninge o que é, doutor? Aqui o cérebro da gente é um órgão tão importante que ele tem o quê? Tem uma membrana que envolve e protege. Bem fininha, né? Na verdade, elas são compostas por 3, mas a gente fala ela como um todo, né? Dessa membrana, se tem qualquer coisa que inflama essa, é a meningite. Então, essa inflamação não é no cérebro, então? Não é no cérebro, é do envoltório. Acaba inflamando o cérebro também. Entendi. Mas quais são as causas mais comuns? Vírus, disparadamente é o mais comum. Que aí fala que é aquela meningite viral. Ela é mais tranquila, ela é menos grave. O próprio Covid deu muita meningite viral, né? E a meningite viral gripe tem vacina? Tem vacina para meningite viral ou não? As mesmas vacinas você toma para gripe, para o Covid, tudo isso, né? Qualquer vírus, se você toma a vacina, você está protegido, né? E, teoricamente, qualquer vírus pode dar meningite. Qualquer vírus? Qualquer tipo de vírus. Não precisa ser o vírus da... Tanto que, às vezes, a gente nem consegue identificar direito. A gente faz aquele painel, vê que o paciente está com a meningite viral, mas não consegue bater no ponto de qual foi. De qual foi o vírus. Então, a gente fala assim, foi a meningite viral e não conseguiu isolar a gente. Segundo aspecto mais preocupante é a bacteriana. O que está acontecendo agora é a bacteriana. Essa é preocupante. Essa é preocupante. E a gente tem mais de 6 tipos de vacinas que protegem contra as meningites bacterianas. Chama meningite meningocócica. Essa é a mais grave. Porque ela é grave, pega muito fácil, é que nem Covid pela via aérea. Além disso, dá uma infecção muito rápido, muito grave, nas primeiras 48 horas, 72 horas. E se não identificar e não der um antibiótico rápido, a pessoa morre. Tem uma mortalidade de 20% a 30%, é muito alta. Doutor, é muito grave. Mas e acomete qualquer pessoa? Qualquer pessoa, é mais comum em criança. Mais comum em criança? Mais comum em criança. Febre alta, dor de cabeça, vômito, a rigidez de nuca, que todo mundo conhece, fala. Febre alta, dor de cabeça e rigidez. Rigidez de nuca. São sintomas que tem que estar... Clássicos, né? E às vezes dá umas manchinhas na pele. Qual o grande problema? A identificação rápida. Pra você ter ideia, até a cabeça da gente médico. Quando você suspeita de meningite, você faz o teste para colher aquele líquido. Aquele que faz. Isso. Ele é feito onde? Na coluna mesmo? Na coluna mesmo. Isso. Aqui a gente abriu a coluna, então a gente consegue ver o osso, o líquido, e aqui está a parte da medula. A medula vai até a lombar número 2, L2. Só que a gente colhe o líquido abaixo disso, então não tem risco. A coluna, ele colhe o líquido daqui embaixo? Aqui de baixo, é. Eu pensei que era perto da cabeça, não é? Não.
Existe punção occipital, mas hoje é muito raro da gente fazer, porque tem medula, é mais... É aqui embaixo, então. Aqui embaixo, isso. É igualzinho a uma mulher que está te acompanhando, sei que seu público, grande parte feminino, aquela anestesia que faz para a mulher do parto. Mais ou menos, isso, peridural. Mais ou menos a mesma altura. E tira o líquido ali? Tira o líquido e aí vai pro teste para ver se é bacteriano, que é. Ele detecta se é bacteriano ou se é... Mas a doença é tão grave que só da gente pensar a gente já começa a tratar antes de ter o resultado. Porque se você trata rápido, é uma doença que ela tem um comportamamento muito mais benigno. A pessoa vai ficar curada. Porque trata com antibiótico. Com antibiótico. Antibiótico. Para você ter ideia como essa doença é grave, é uma doença de notificação compulsória. E aí tem o problema desses números do Brasil que a gente não confia. O Brasil é muito grande e a gente sabe que a distribuição do acesso à saúde não é igual. Tanto que São Paulo sempre destaca em número, a gente fica em dúvida. Será que São Paulo é porque testa mais? Então. Então por essa isso é a que o Sul tem São Paulo, porque tem mais testes, né? Mas mais de 5 estados, Rio de Janeiro, vários, já notificaram que está fora da curva. Está muito alto o número de meningite. Doutor, essa detecção dos sintomas, se é mais em criança, é mais complicado. Então, uma criança que de repente ainda não fala, ela para dizer que está com dor de cabeça, rigidez, é praticamente impossível. É impossível. Normalmente o que a gente nota? É febre muito alta. Febre alta. Lesão na pele e a criança fica muito irritada, chorando. Por causa da dor, né? Por causa da dor. Né? E para o adulto, ele logo percebe também que a rigidez na nuca... É uma dor completamente diferente da dor de cabeça. É muito mais intensa do que o habitual. É a cabeça Além disso, toda. essa dor, ela vem muito associada com a rigidez na nuca. A gente vai acompanhar agora um VT com mais alguns dados da meningite na cidade de São Paulo e no Brasil como um todo. Veja só. De janeiro a setembro de 2022, foram notificados 56 casos de meningite no estado de São Paulo, sendo que dessas pessoas que contraíram a doença, uma mulher de 42 anos acabou perdendo a vida. Após este surto, São Paulo intensificou a vacinação contra a doença e esta ação visa conter esses casos. Na zona leste da capital paulista, foram registrados 5 casos da doença entre 16 de julho e 15 de setembro. A vacinação contra a meningite deve ser aplicada apenas em crianças de 3, 5 e 12 meses e também na faixa etária dos 11 aos 14 anos. Porém, por conta do surto, a Secretaria de Saúde do Estado intensificou a vacinação também entre os adultos. No Brasil, o número de casos da doença já chegou a 5.800, ainda abaixo do total do ano passado, que foram de 6.800 casos. Porém, 702 mortes já foram registradas esse ano em decorrência da meningite. Segundo o Ministério da Saúde, em 2021, o total de mortes foi de 793 e em 2020 houve 442 óbitos. Nossa Senhora, peraí, nós tivemos esses casos de meningite, eu não estou entendendo. Já existe essa vacinação que está sendo proposta? Já existe? Perfeito. O que aconteceu? Por causa da pandemia, a gente está com os piores indicadores históricos de vacina. Sei. De tudo, pólio e tudo, Sei. Inclusive meningite. Sei. Então aumentou muito mais o número de casos, aumentou morte, aumentou a notificação e caiu muito a vacinação. Mas o fato de cair a vacinação tem também o aspecto dessa coisa, dessa onda de ignorância em relação à vacina, doutor? Com certeza, com certeza. O que acontece? Antes até da pandemia já havia muita fake news. Existe. Dizendo que dava autismo, Isso. dava uma série de coisas. Nada disso, obviamente, é comprovado. Claro. E fez com que muitos pais tivessem medo. E agora, com a Covid, falaram mal da vacina, as pessoas não estavam levando as crianças para vacinar. Ou seja, esse surto que de repente a gente podia dizer que vem daí dessa coisa, dessa falta de informação, de ignorância, de tudo isso. E outra coisa, a gente olha 700 mortes e fala assim, Júlio, não é tão alto. Mais ou menos, porque tem muita gente com sequela, perda auditiva, déficit cognitivo e além disso tem muita subnotificação. Porque como é que acontece com a meningite? O médico tem que pensar e ele tem que preencher um papelzinho de notificação compulsória. E a gente sabe que no Brasil o acesso à saúde não é tão simples. Então, se o médico não preencheu, não é notificado. A vacinação, a vacinação para as crianças, ela acontece normalmente. Agora a vacinação está sendo feita para essa população toda? Toda, inclusive adulto. Porque a gente sabe que assim, a vacina da meningite você toma na infância. Isso. Então, normalmente adulto você não precisa mais. Mas como a cobertura está ruim, está no meio de um surto,
estão dando a vacina também. E adulto significa todo adulto, idoso, todo mundo. O ideal é você fazer o seguinte, se você tem o seu calendário de vacinação ou não tem, conversa direitinho no posto, porque ele vai analisar. Muita gente vai por causa da meningite e está atrasada da gripe, que também está muito atrasada. É verdade. A gente sabe que no Brasil está um dos piores indicadores de poliomielite também. Então, isso é um absurdo. Nós já tínhamos praticamente erradicado a poliomielite. E não é só do Brasil, não. Estados Unidos teve caso de selvagem de poliomielite, Europa também. Então, é uma coisa assustadora. Então, isso é pavoroso isso, porque a gente vê, praticamente um retrocesso que nós estamos tendo. Nós já tivemos, mesmo a meningite, nós tivemos uma campanha de vacinação em massa no Brasil um tempo atrás, nos anos 70, eu acho que foi. E praticamente a gente acabou com a meningite no Brasil. No Brasil, a cobertura é muito boa, dá uns 90%. Só que esses números estão caindo para 60%. É quase metade. Tem dois fatores, né? Número um, porque por causa do Covid, muita gente se afastou do sistema de saúde. Sim. Ficou com medo de ir lá no posto e pegar. Só que isso já voltou ao normal e agora as fake news deixaram uma sequela nas pessoas. Né? Elas continuam tendo medo de vacina. O senhor falou da questão da sequela mesmo, que a doença a meningite, no caso da pessoa, às vezes, se curar e tal, ela pode deixar sequelas? Pode deixar, porque inflama o cérebro. E muitas vezes essa inflamação pega uma região do cérebro que é responsável pela linguagem, a audição, às vezes é muito comum o paciente ter uma perda auditiva, então são muitos locais que podem inflamar. Doutor, ela é tão transmissível quanto a Covid-19? É bem transmissível. Só para você ter ideia, por exemplo, a gente médico, se você teve contato, atendeu qualquer pessoa com meningite, você obrigatoriamente é notificado que precisa tomar antibiótico, quimioprofilaxia. Olha! Então é uma doença gravíssima. Então é uma doença que quando você identifica, todo mundo que teve contato tem que tomar antibiótico, que é um antibiótico, óbvio que não é igual ao tratamento, mas faz com que o vírus que está, ou desculpa, a bactéria que está aqui na sua parte respiratória, ela não passe para outras pessoas. E doutor, a questão dos sintomas. A pessoa está escutando a gente, ela teve algum sintoma, ela já deve procurar o médico? Já deve. O que acontece? Primeira coisa mais importante é a epidemiologia, porque não é uma doença que acontece do nada. Então, normalmente, se você é da Zona Leste, que é o que está acontecendo aqui em São Paulo, começou com a febre muito alta, dor de cabeça, rigidez de nuca, manchas na pele, é procurar urgente serviço de saúde. O médico, muitas vezes, vai fazer o tratamento empírico. Antes de ter o resultado, ele já começa o antibiótico. Isso salva vidas. Doutor, geralmente a pessoa mais velha, ela não tem tanta facilidade de ter febre por causa do sistema imunológico, né? E às vezes essa febre pode não vir no caso da meningite? Isso. O idoso é um pouquinho diferente, né? Mas na grande maioria das vezes, o paciente é uma bacteremia, quando ela está na meninge, o quadro é grave. Então, normalmente o paciente fica letárgico, o idoso, ele fica mais sonolento, ele às vezes fica confuso, falando coisa com coisa, né? E esses são sintomas que a gente olha. De infecção. Infecção no idoso. Ela é um pouco diferente realmente, a do idoso. Na criança é a febre que chama mais atenção. O idoso, às vezes, infecção urinária até, né? Ou pneumonia, às vezes ele não está com febre, mas está letárgico, sonolento, uma série de outros sintomas. Quais, eu não sei, a gente aprendeu muito com a pandemia, com as formas de prevenção. São as mesmas? São as mesmas. O principal da meningite é, você está falando, a gente está falando de uma doença, que seu filho, a criança, ou seu neto, quem quer que seja, tem mais de 6 vacinas que cobrem ela. Hemófilo, BCG, né? Tem tem todas essas vacinas. Tem outras bactérias que também podem dar. Então, se você é pai, se você é mãe, se é avô, confere o calendário vacinal do seu filho. Isso é um absurdo a gente imaginar que uma doença que é prevenível, que você reduz muito a chance, se não está dando a vacina. Esse é o aspecto mais importante. Se alguém já foi vacinado, essa vacina precisa ser renovada? Na maioria das vezes não, mas tem que levar o calendário, porque às vezes tem situação loco-regional. Às vezes está no meio do surto, isso e aquilo, e a Secretaria de Saúde informa diferente.